Pessoal, então acho que agora a gente já pode começar, né? Já esperamos o prazo aí que a gente tinha estipulado para poder todo mundo entrar na sala. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, vou começar aqui então te apresentando, viu, Paulo? Pessoal, a assembleia de hoje nós vamos falar sobre reforma administrativa, né? Trouxemos o Paulo Lindsay. Ele é dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Fundações Públicas Federais de Geografia e Estatística. E também é coordenador do Núcleo Sindical Canabarro e da Auditoria Cidadã da Dívida, no Estado do Rio de Janeiro. Ele atua como professor tutor, né, da Auditoria Cidadã e é reconhecido nacionalmente pela sua contribuição nas análises críticas sobre políticas públicas, orçamento e reforma de Estado, especialmente nas áreas de previdência e administração pública. Eu vou ficar aqui fazendo a mediação, né, desse evento, a ementa que a gente vai ter, além, né, o foco, né, dessa reunião nossa de hoje é falar dessa PEC 32 de 2020, que é a reforma administrativa, estratégias fragmentadas, né, para avançar com a reforma administrativa que eles estão usando e os riscos e as ameaças à estabilidade e às carreiras nossas, né, dos servidores públicos. Então, principalmente, os impactos diretos para os TAIs, né, para os técnicos administrativos e educação, como que a gente pode se mobilizar para poder combater aí a ampliação dessa reforma que quer, né, transformar o nosso vínculo em uma coisa bem precária e facilitar que, né, a gente perca a nossa estabilidade e entre em governos que queiram tirar a gente sem nenhum motivo, né, ou por critérios subjetivos, para poder colocar apadrinhados e esse né, seria um dos maiores riscos que a gente tem com a reforma administrativa que eles estão querendo apresentar. Mas eu não vou falar muito mais não, vou deixar o Paulo começar aí o trabalho dele de, de apresentação. Com você, Paulo. Bom dia a todos e todas, né? Quero primeiro agradecer aí o Sindif, né, pelo convite, né? Nós estamos num momento bastante difícil e eu vou começar fazendo um resgate histórico, né, de- de- desse processo, né? Porque nós estamos diante de um projeto neoliberal fascista que vem há décadas sendo construído, né? A gente imagina que é problema de um governo ou de outro, mas nós estamos falando aqui de um projeto que vem há décadas sendo construído e que grande parte desse arcabouço legal nunca foi revogado, né? Vou fazer um corte temporal aqui na ditadura, né? Especificamente no Decreto 200 de 1967, que é a primeira reforma administrativa do governo militar. Esse decreto ele nunca foi revogado, né? Mas ele está sendo usado hoje como base de estudo pelo governo federal. Também criou um grupo de trabalho, além desse do GT da Câmara, do GE Trovão, coordenado pelo Pedro Paulo. Existe um outro grupo de trabalho criado no MGI, junto com a CGU, que estão estudando o decreto 200 para propor possibilidade de reforma administrativa, né? O pessoal da Fazubra, que participou da mesa de negociação, pode ratificar o que eu estou falando, porque o próprio governo, ele na mesa de negociação, ele revoga a nossa pauta principal de debate e coloca a pauta da reforma administrativa. E fala para todas as representações sindicais que estavam presentes naquela reunião que a solução poderia ser aceitar a reforma administrativa do governo mais amena, né? Menos nefasta do que a reforma da Câmara, do grupo de trabalho. Na mesma hora, nós pedimos que eles apresentassem a reforma, eles não tinham o que apresentar, e nós, como FONASEF, né, como a bancada sindical, FONASEF, FONACAT e as centrais, rejeitamos, porque a gente entende que reforma administrativa ela tem que ser um projeto que vai melhorar as condições dos serviços públicos, das carreiras e da sociedade de um modo geral, e não um projeto onde é a demolição dos serviços públicos, que vai afetar diretamente a população mais carente, a população que
que utiliza, né, mais os serviços públicos, né, um serviço público gratuito, que é aquele financiado pelos impostos e pelas taxas do Estado brasileiro. Bom, como eu falei que eu vou fazer um corte temporário em 67, esse decreto 200 ele é muito importante a gente poder entender, porque o decreto 200 é o decreto que fez várias modificações na estrutura do Estado brasileiro, mas a principal que esse decreto coloca é que ele abre a possibilidade de você ter, dentro do serviço público, da administração pública direta, indireta, autarquia e fundações, a gestão estatutária e CLT. Eu estou falando de 67. Só que esse decreto ele não foi revogado, certo? Ele está aí hoje, ele ainda surte os seus efeitos. E tudo que eu vou falar para vocês aqui agora, nesse momento, são um arcabouço legal que nada foi revogado. São resquícios da ditadura que estão hoje ainda surtindo efeito em todo esse projeto, nesse processo de desmonte do Estado Social brasileiro, principalmente com a reforma administrativa. Então, coloquem na agenda de vocês o decreto 200, né, para que vocês possam ficar de olho, né, porque esse decreto ele é muito importante para a nossa discussão. Bom, a gente avança mais um pouquinho, aí nós passamos para a década de 70. Na década de 70 tem duas leis importantes que foram aprovadas pelo governo militar, que também têm um efeito direto na reforma administrativa. Que são reformas administrativas, né? Porque vocês vão lembrar que o governo falou que ele é contra uma reforma administrativa constitucional, é contra a PEC 32 ou qualquer tipo de PEC de emenda constitucional. Mas ele não é contra a reforma administrativa infraconstitucional. É o que vem acontecendo ao longo desse governo e dos governos anteriores também, que várias medidas foram feitas, não só por mudança constitucional, mas também por projeto de leis, portarias, decretos, etc. Então, no início da década de 70, exatamente, especificamente 70, eles aprovaram uma outra lei, que é a Lei 5645, de 1970. Essa lei é o que cria o plano de carreiras e cargos no serviço público, na administração pública federal. A gente chama de PCC, né, que não é o primeiro comando da capital, tá? Deixar claro que o PCC é o plano de cargos e carreira da década de 70. Mas ele tem um papel bastante importante de identificar o serviço público, de um modo geral, por grupos. E é nessa lei que o governo separa os órgãos, os setores, as funções públicas, por grupos. E são 10 grupos. Ali você vai ter o grupo de assessoramento, né? O primeiro grupo, depois você vai ter fiscalização, você vai ter magistério, você vai ter pesquisa, você vai ter 10 grupos separados. E por que essa lei aqui é importante? Porque nessa lei, quando ele faz essa separação, eles identificam quem é mais importante para o Estado ou não. Porque tem uma discussão hoje, na maioria das carreiras, no serviço público, que é a ilusão de que todos nós seremos considerados como carreiras de Estado. Essa é uma ilusão que existe, porque não existe nenhum arcabouço legal que identifique uma carreira típica de Estado, e nem um órgão. Tá? Não existe uma lei. Então, se você botar no Google aí qual é a carreira típica de Estado que todo mundo trata, ela não existe. Ela é um senso comum feito pelos setores do funcionalismo e pela ilusão de muitos trabalhadores. Mas existe, a partir dessa lei 5645 e a próxima lei que eu vou falar, definições de que são os setores estratégicos do governo, o que eles consideram como Estado, né? Além dessa lei 5645 de 1970, nessa mesma década eles aprovaram uma outra lei importante, que é a Lei 6185. E a Lei 6185 de 74, no governo militar, o presidente da época era o general Ernesto Geisel, ele identifica nessa lei os setores considerados inerentes ao Estado, estratégicos, eram aqueles setores que só as funções que só o Estado executava, sem nenhuma relação com o setor privado. E nessa lei eles identificam quais são esses setores: diplomacia, fiscalização, repressão, Advocacia Geral da União, tem lá vários setores que estão identificados na lei, né? E quem não está identificado dentro desses setores,
foi considerado trabalhadores de segundo e de terceiro escalão, né? E nós fomos jogados na CLT. Você lembra que o decreto possibilita que você tenha estatutário e CLT? Então, com essa lei, separando os servidores em dois grupos, o inerente aos estados, que continuavam sendo concursados e admitidos por estatuto, e o estatuto da época era o estatuto da Lei 1711, que foi criado em 52, ele possibilitava que esses trabalhadores e essas trabalhadoras pudessem ser admitidos nos seus órgãos quando exerciam funções inerentes ao Estado. Por que isso aqui é uma questão importante? Porque aquela decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a DIN 2135, que era o julgamento da alteração do artigo 39 da Constituição, ela tem esse papel de identificar quais são os setores estratégicos para o Estado. E muita gente está falando assim, não, é o fim do o Supremo Tribunal fez o fim do regime jurídico único. Isso não é verdade, tá? Porque a decisão do Supremo Tribunal nunca tocou no regime jurídico único. A única coisa que eles fizeram foi desobrigar os entes federativos, União, Estado, Município e Distrito Federal, de fazer admissão pelo regime jurídico único da Lei 8.112. Ninguém mais é obrigado, mas não quer dizer que não possa fazer. E aí vai ser usado estrategicamente, como aconteceu em 74, porque a Lei 6185 de 74, ela separou os servidores em dois grupos, como eu falei anteriormente, inerente ao Estado e os demais admitidos pela CLT, e nessa lei há algumas medidas que foram de retirada de direitos e separação definitiva de servidores. Então, na Lei 6185, de 74, eles possibilitaram que os servidores pudessem migrar de estatutário da Lei 1711 para a CLT, daqueles setores que não foram identificados como inerentes ao Estado. Então, todas as carreiras, que era a maioria, mais de 80% dos servidores da época, eram servidores que puderam migrar para uma carreira que eles criaram. E aí vocês lembram que em 70 eles criaram o PCC, que é o plano de cargo e carreira que as pessoas eram atingidas pela CLT. Então, quando você olha esse cenário, nós estamos voltando para um cenário muito parecido nesse momento, com reforma administrativa. Eu sou um servidor público, estou na ativa, eu tenho 43 anos de IBGE e eu entrei exatamente em 81, assim, no início dessa implementação do Estado loteado, porque a minha geração não fazia mais concurso público. A maior parte da minha geração não tinha concurso público. Nós fomos admitidos no serviço público por duas maneiras. Ou por processo seletivo, foi o que eu fiz, ou pela janela, como todo mundo sabe. Então, a minha geração não teve concurso público para a maioria das carreiras. Umas carreiras consideradas estratégicas, aquelas inerentes ao Estado, continuaram tendo concurso público. E isso pode vir a acontecer agora a mesma coisa, quando o Supremo Tribunal Federal decide que não são a União, o Estado, o município e o Distrito Federal não são mais obrigados a contratar pelo regime jurídico único. Mas isso não significa o fim do regime jurídico único pela Lei 8.112. Bom, e nessa lei que eu estou citando aqui do governo militar, a 6185, eles possibilitam que os estatutários que não estavam incluídos naquele setor estratégico pudessem migrar para a carreira da CLT. Então, os trabalhadores estatutários da Lei 1711 puderam migrar para a carreira do PCC, que era admitido por CLT. E como é que você convence um trabalhador estatutário a ir para a CLT? Naquele momento, o convencimento foi financeiro. Então, vou dar um exemplo fictício. Um trabalhador estatutário que ganhava R$1.000, na CLT ele passou a ganhar 3.000. Então, a maioria dos servidores foram seduzidos pelo valor financeiro e migraram para a carreira da CLT, porque a legislação permitia isso, mas não permitia essa legislação que nós pudéssemos ser sindicalizados, e ela cria uma outra possibilidade e acaba com a estabilidade. Se você conversar com uma pessoa que é jovem há mais tempo,
como eu ou qualquer uma pessoa, ou você mesmo possa ter esse entendimento, mas um trabalhador da CLT, lá nos anos 70, até aí essa lei, que depois que admitisse, tivesse 10 anos de trabalho, ele não poderia mais ser demitido. Ele adquiria a estabilidade no trabalho. Então, nesse momento, essa lei ela substitui a estabilidade de 10 anos de trabalho da CLT pelo Instituto do Fundo de Garantia, com o argumento de que você poderia, ao fim da sua jornada de trabalho, da sua vida laboral, você comprar uma casa, um carro, você tem um patrimônio. E aí a maioria das pessoas acreditaram e foram para lá, né? E aqueles trabalhadores estatutários que ficaram meio receosos da Lei 1711, não da Lei 8.112, eles puderam continuar como estatutário. E o que aconteceu com esses estatutários que não foram migrados para a carreira da CLT? Eles entraram em quadro de extinção, chamado QPEX. Aí vocês vão vendo que a relação do que aconteceu nos anos 70, de uma lei que nunca foi revogada, pode vir a acontecer agora de novo. Bom, vamos avançando, vamos passar para a década de 90. Na década de 90 tem um elemento assim nefasto, né, que ele é pouco debatido, mas uma das audiências públicas com o terceiro setor do grupo de trabalho, na Câmara, né, aquele grupo coordenado pelo Pedro Paulo e como relator aí o Zé Trovão, uma das debatedoras que estavam na mesa de uma audiência pública do terceiro setor, ela fala que a intenção nunca foi de acabar com a estabilidade dos servidores. Por quê? Porque não precisa. Na Constituição já tem os elementos, e ela cita exatamente a emenda 19. E é isso que eu vou colocar aqui para vocês agora, porque nós precisamos entender que nós temos algumas definições que precisam ser entendidas pelos trabalhadores. Primeiro, saber o que é estabilidade, né? E o que é efetividade. A estabilidade, ela diz respeito à garantia constitucional do seu cargo, tá? Protege os servidores de serem livremente exonerados ou demitidos do cargo. A efetividade de respeito ao concurso, né? Ao servidor, que, em decorrência do seu concurso, ele adquire uma estabilidade efetiva. E nós temos na Lei 8.112 a definição do que é cargo efetivo. São cargos cuja nomeação depende de aprovações em concurso público, conforme o artigo 10 da Lei 8.112. Portanto, a admissão para o cargo efetivo depende de concurso público. Então, nós hoje, olhando na forma da gestão, né, nós temos uma divisão que não coloca nós, servidores, no mesmo quadrado. Por que eu estou falando isso? Porque o Paulo Lindsay é um servidor estável, excepcional. Por que o Paulo Lindsay é um estável excepcional? Porque o Paulo Lindsay entrou 5 anos antes da Constituição, 5 de outubro de 83, para trás. Eu entrei em 81, eu fui sem concurso, eu entrei para o processo seletivo, eu fui admitido no serviço público e fui estabilizado pela Constituição. Estabilizado como? O artigo 19 dos atos de disposições transitórias da Constituição Federal do Brasil, que foi promulgada em 1988, ela diz que todos os servidores que foram admitidos antes desse período, 5 anos antes da Constituição, 5 de outubro de 83, sem concurso público, ele foi estabilizado. Então, ele é um servidor estável excepcional. Tem um outro grupo de servidores que são servidores que foram admitidos no serviço público 5 anos antes da Constituição, agora não para trás, para frente. Então, quem entrou 5 de outubro de 83 no serviço público, sem concurso público, até o primeiro concurso no seu órgão, não tem estabilidade. Tá? E nós temos os servidores que são estáveis, efetivos, aqueles que foram pós-Constituição, fizeram concurso público e foram, depois de 3 anos do estado probatório, passaram a ser um servidor estável efetivo. Então, compreende que nós não somos o mesmo tipo. Quando a gente fala de estabilidade, nós temos elementos suficientes para... na Constituição hoje, eu estou falando de Constituição, detonar os servidores. O que eles estão fazendo no grupo de trabalho, e poderão fazer também com uma outra reforma infraconstitucional, é colocar mais elementos para aprofundar
para possibilitar essa concretização de ataque aos servidores. Porque hoje já existe constitucionalmente elementos, né, que podem atacar os servidores públicos e servidoras públicas. Como é o caso de um servidor que tem 43 anos, não fez concurso e não tem estabilidade. Então, quando as pessoas falam de estabilidade, a gente abre um grande chapéu, um grande guarda-chuva e acha que está todo mundo embaixo. Pela Constituição, não está todo mundo embaixo. Nós estamos separados. Então, a gente precisa estar muito atento, porque nós estamos falando aqui da Carta Constitucional, que tem elementos que podem nos detonar, que nós temos que reagir por conta do grupo de trabalho ou qualquer outro tipo de reforma administrativa, porque o objetivo central deles é exatamente reduzir o gasto com o pessoal, né, estatutário, e colocar todo esse gasto de pessoal e das funções primárias da União na mão da iniciativa privada. Tanto é que a emenda PEC 32, no texto final, ela tinha lá no seu texto original a introdução de 8 novos princípios. E um dos princípios que eles colocaram era exatamente o princípio da subsidiariedade. Subsidiariedade é o princípio do Estado financiador, mas não o executor das políticas públicas. Então, vocês vão ver que a emenda 19, na emenda 19, na emenda 95 e o arcabouço fiscal, eles têm como premissa principal a mesma premissa. Quais são a premissa que eles têm? Primeiro, sustentar a dívida pública. Não é educação, não é saúde, não é IGE. E para você sustentar a dívida pública, você tem que ter mais recursos, porque nós estamos falando aqui de um gasto anual que agora alcançou mais de R$ 1 trilhão, só com juros da dívida. Então, como é que você vai financiar o pagamento do juros da dívida se você não botar barreiras no orçamento primário da União? Né? Então, quando você vê a emenda 95 e você vê o arcabouço fiscal pela Lei Complementar 2.200 de 2023, você percebe que essas travas elas são colocadas só na metade do orçamento. O Vinícius pediu para mim mandar para ele a série histórica do gráfico da pizza. E aquela parte amarela do orçamento da pizza, ela não tem discussão quando você fala de lei orçamentária anual. Por quê? Porque ali você tem na Constituição, no artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2º, da linha B, a garantia de gasto sem limites e sem dotação orçamentária. Eu não sei se todos sabem, mas quando foi aprovada a LOA de 2025, foi destinado para a previsão de pagamento do serviço da dívida 2 trilhões 529 bilhões. 2 trilhões 529 bilhões. Eu vou repetir mais uma vez, 2 trilhões 529 bilhões. Esse número não entra no debate. Que as pessoas estão achando que vai ter a reforma administrativa é simplesmente só para barrar alguma coisa, para piorar o serviço, é também tudo isso, mas o essencial é que você garanta a sustentabilidade da dívida pública. Né? Até esse exato momento, eles já gastaram, já pagaram mais de 1 trilhão e 500. Nós estamos falando aqui do mês 7, que ainda não terminou. Tá? Você quer que eu já inicie o compartilhamento, Paulo, desse gráfico? Pode botar o gráfico aí, por favor. Já podemos botar? Eu só queria, antes de botar, dar um recado, gente. Eu acho muito importante que a gente deixe claro, eu não deixei no início, então eu vou falar aqui agora. A Cristina havia dito que o MGI fechou as negociações em relação às 30 horas para todos. Só um parênteses aqui, tá, Paulo? Porque eu tenho que dar esse recado para a base. Muitos não entenderam o que isso queria dizer, né? Quando a Cristina falou, o MGI fechou as negociações em relação a 30 horas para todos. Eu quero deixar claro aqui, o Sindifes e a Fazubra, eles vão lutar pelas 30 horas e pelo RC até o fim. É por isso que a gente está realizando essas paralisações de ontem, né, e de hoje, para reorganizar e mobilizar a categoria pelo cumprimento integral do acordo de greve. É isso que a Fazubra está falando lá em cima no ID dela, e é isso que eu estou querendo repetir para todo mundo saber. E isso que a gente está fazendo, né, de falar sobre direito previdenciário ontem e hoje a gente falar sobre reforma administrativa, é porque além de construir as conquistas do nosso acordo de greve, a gente tem que tomar consciência e preparar a base, né, dos nossos colegas para enfrentar as ameaças contra os servidores e contra toda a população que essas duas que vêm por essas duas frentes. Então, é por isso que a gente está fazendo esse trabalho todo aqui e a gente conta com o apoio de todo mundo nisso aí.
só dado o recado, vamos lá para o gráfico de pizza. Desculpa, viu, parêntese, viu, Paulo? Mas é porque eu precisava de falar isso aqui para as pessoas saberem, que a gente vem Não, sendo interpelado por isso, e eu acho importante dar esse recado. Vamos lá, deixa eu fazer o compartilhamento. Aí apareceu? apareceu. Bom, foi bom o Vinícius falar isso aí, porque exatamente tudo que está acontecendo, a gente tem até que tomar cuidado com a questão da gente quer o cumprimento dos acordos. E eu não tenho a menor dúvida que nós queremos o cumprimento do acordo, porque a nossa lei de acordo, que é a Lei 15.141, que foi aprovada, ela veio depois de uma medida provisória que caducou no dia 2. E na mesa de negociação, eu fiz uma pergunta ao Feijó, porque eu citei que tinha um artigo dessa lei, que era o 214, que pegava várias carreiras de nível superior, de analistas, de contador, de várias leis, e jogava esses trabalhadores baseado no MGI, e não mais no órgão. E aí eu perguntei a eles o que significava aquilo. Aquilo era uma carreira transversal, né? E o governo falou na hora que aquilo não foi uma colocação do governo, mas foi uma imposição do Centrão e da extrema-direita. Por quê? Ele disse que para aprovar o nosso reajuste, que é como a medida provisória caducou, ele foi obrigado a aceitar várias chantagens desses setores, né, que fizeram e acordos, que a gente não sabe quais são esses acordos, né, para poder aprovar o nosso reajuste, porque senão a gente ia ter a medida provisória que ia caducar, ela ia ser extinta, e nós não teremos a garantia do recebimento. Então, isso ia ser muito ruim para o governo. Então, o governo aceitou, e aí é importante olhar a lei 15.141, que ela tem várias armadilhas, porque a gente está olhando só para a questão da nossa carreira financeira. Uma coisa que está ali, por exemplo, é a criação de cargos vagos, em outros cargos vagos, e também cargos em comissionados e chefias. E aí vocês têm visto aí uma desembargadora falando que ela prefere trabalhar com comissionado do que com concursados, porque concursados, às 18 horas, ele quer ir embora. O comissionado, não. Então, na lei da nossa campanha salarial, do nosso reajuste, precisa ser vista com pente fino, porque várias carreiras, vários cargos perderam suas funções ali nessa lei. Então, não é só uma questão de cumprimento do acordo, mas a gente precisa estar atento, porque a gente está olhando só para o nosso quadrado, e eu tenho falado para vocês aqui que o nosso quadrado ele é um quadrado bastante dividido, porque nós estamos divididos, como eu falei, na questão da gestão aqui inicialmente, tá? Esse gráfico ele é importante. Esse foi o orçamento do ano passado. Nós tivemos uma despesa total de 4.648 bilhões. E desse total aí, pelo menos 1.997 foi para a dívida pública, quase 43%. E tem gente que diz por aí que o maior gasto do governo é a Previdência. Então, você está vendo aí que a Previdência Social ela representa 21% do gasto do total da União. E a dívida, 46%. Então, vocês são pessoas inteligentes. Qual é o maior orçamento que você vê aqui? Qual a maior despesa do governo? É a Previdência ou é a dívida? Né? É a dívida. Só que a dívida parece que ela não é considerada como despesa do governo, porque todos os setores, inclusive a grande mídia, trabalha como a Previdência no maior setor. É o maior gasto do governo. Ele é o maior gasto primário. Por isso que a emenda 95 e a lei complementar 200, que é o arcabouço fiscal, colocaram travas no orçamento primário e não no orçamento geral da União. O orçamento financeiro não é tocado. E por que é importante? Quando vocês olham o orçamento primário, que é composto de 27 funções de outras despesas, inclusive a despesa com o pessoal, nós estamos falando aqui de aproximadamente 57% do orçamento. É maior do que o da dívida. Então,
Aqui dá para a gente perceber por que eles querem uma reforma administrativa. Vocês lembram que ele tem o Estado subsidiário, o financiador, mas dentro do Estado do orçamento primário, nós temos 27 funções. Tá? Aí vocês vão perceber que do lado tem um quadro ali que tem 27 funções, 15 funções somadas, deu 3,11%. 3,11% daqueles 4 trilhões e 600, nós estamos falando aqui de 100 e poucos bilhões. 100 e poucos bilhões é quase a metade do orçamento secreto, que é em torno de 57 bilhões. É. O que eles estão atrás da reforma administrativa são as 5 grandes despesas da União. Quais são as 5 grandes despesas da União? Previdência, assistência por conta da pandemia, que aumentou muito o seu orçamento, saúde, educação e servidor público, gasto de despesa com o pessoal. São essas grandes despesas que eles estão atrás, através da reforma administrativa. Porque aqui reside grande parte dos aliados ao projeto neoliberal, que não são só os banqueiros. O ano passado, por exemplo, se você pegar no orçamento federal, você tem algumas métricas. Vou citar aqui a LEOA, que é a lei orçamentária. Nós temos o valor liquidado e o valor pago. Tem outras métricas, mas vou citar só essas 3. Quando você pega o que vai na LOA, por isso que eu falo sempre na auditoria, na reunião do FONASEF, eu falo assim, não adianta só lutar para garantir na LOA. Nós precisamos lutar para garantir a sua execução total. Porque o ano passado, quando você pega esse valor ali de 4 trilhões e 600 e pega o valor liquidado e o valor pago, você faz uma matemática simples, uma subtração, você vai perceber que o governo deixou de gastar 90 bilhões. Ele autorizou, mas não gastou. E tem uma lei, que é a Lei 11.543, que diz que todo superávit do Tesouro Nacional vai para pagar a dívida pública. Então, significa que, além de que está na parte amarela, dentro do orçamento primário, eles também pegaram parte desse dinheiro e entregaram a dívida pública. E por que eles querem uma reforma administrativa? Porque se o Estado for só o subsidiário, a execução das políticas públicas, do papel do Estado, será feita pela iniciativa privada. Por isso que aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, vários hospitais federais estão sendo entregues a grupos hospitalares, como é o caso do Hospital de Bom Sucesso, ao Grupo Hospitalar Conceição. Eles querem entregar agora o INCA a esse grupo. E na área da educação, você tem várias OS fazendo a gestão do papel do Estado. Então, todo esse dinheiro, que além da dívida que você já tem garantido na Constituição, eles querem também capturar a partir da reforma administrativa, porque dentro da PEC 32 e da emenda 19, você tem elementos que vão corroborar para que os trabalhadores sejam estatutários, sejam colocados de lado, né? E você tenha a privatização quase que total dos serviços públicos a partir da contratação temporária, CLT, o que for, qualquer tipo de precarização. Então, pode tirar esse gráfico aí, fazendo um favor, para a gente continuar aqui. Paulo, aproveitando, deixa eu abrir um outro parênteses rapidinho aqui, viu? Não sei se você estiver se incomodando, você me fala, eu deixo você acabar de falar para depois... Falar à vontade. Ou eu posso fazer uma pequena intervenção. Esse gráfico eu acho ele muito interessante, eu acompanho o trabalho da dívida pública desde 2013, 2014, quando eu me formei gestor público, e inclusive por isso que eu te pedi a série histórica dele, né, porque eu queria acompanhar essa evolução. Eu acho que a gente poderia, né, tô achando fantástica essa oportunidade que a gente está tendo de conversar com alguém da auditoria pública, né, que é o seu caso aí, porque eu acho que seria muito interessante que a gente conseguisse fazer uma distinção nesse gráfico. Eu não sei se a gente poderia alterar a metodologia que vocês fazem, é só uma sugestão. Para que essa parte amarela, que é essa fatia maior da pizza, aí, né, juros e amortizações da dívida, a gente conseguisse dividir entre a parte que é rolagem, né, e amortização, e a parte que é juros, porque eu acho muito interessante que a gente deixasse bem evidente o tamanho da fatia que a gente paga só de juros, né? A outra coisa que eu acho que seria importante a gente explicar para as pessoas é que existe uma parte da população que é absolutamente, e aí eu estou falando, né, da cobertura, como diz o Haddad, que é a parte que se beneficia de uma série de isenções fiscais, são 800 bilhões, está na casa de 800 bilhões de reais por ano de isenções, e que fala que se não tiver isenção,
eles não vão gerar emprego e não sei o quê, não sei o quê. Eu acho muito engraçado porque nós, né, o pobre, a classe média, o servidor público, né, e tal, nós temos que pagar imposto. Se a gente não vai quebrar se a gente pagar imposto. A gente tem que pagar imposto né, e é isso aí. Agora, eles que pagam percentualmente bem menos que a gente, tem que pagar quase nada, porque se a gente, né, se essas isenções de 800 bilhões acabarem, aí eles não vão conseguir produzir, não vão conseguir gerar emprego e tal, né? E eu acho que seria muito interessante que isso a gente conseguisse visualizar num gráfico também, para a gente ver o tanto de imposto que eles gerariam, o tanto de recurso que entraria, e esse dinheiro entrando, talvez a gente conseguisse zerar essa dívida pública muito mais rapidamente, ou talvez a gente conseguisse ter serviços, né, de saúde, educação, previdência social muito mais bem prestados, e a gente não estaria aqui o tempo inteiro nessa ameaça de reforma da Previdência nova, de reforma administrativa e tal, para poder fazer as contas públicas fecharem, né? Porque 800 bilhões, se entrasse hoje no caixa, como a gente está vendo a situação do jeito que está, elas resolveriam bastante o nosso problema. Desculpa fazer essa Só extensão só. antes de você tirar esse gráfico, então, vou explicar isso aqui. Sim. Essa parte amarela, por que a gente não separa? Hum. Porque também é uma grande falácia de que refinanciamento e rolagem é só uma troca de título velho pelo títulos novos. Isso não é Uhum. verdade. Quando você pega como eles não são transparentes, tu vê só, esse dado que eu vou falar para você, ele só existe de 2018 para cá. Dentro do refinanciamento e rolagem, existe um pagamento de correção monetária e cambial da dívida mobiliária, que é a dívida de título, de aproximadamente, nesse período de 18 até agora, de 1 trilhão e 800, que são computados como correção monetária e cambial da dívida, que as pessoas não percebem. Eu não estou falando de juros nem amortização, eu estou falando dentro dos encargos especiais, refinanciamento e rolagem, que as pessoas dizem que não tem custo, que não é verdade. Eu estou afirmando para você, esse ano passado, por exemplo, foi 350 bilhões que foram pagos. Qual é o orçamento da educação? Só para correção monetária e cambial. Então, é quase 2 vezes, mais de 2 vezes o orçamento da educação, né? Então, se juntar o orçamento da educação e da saúde, esses 350 bilhões ainda é maior, né? E eu estou falando só de correção monetária, que esse é um ataque que nós sofremos da auditoria cidadã, inclusive de setores progressistas, dizendo que a gente não separa, porque deveria, porque rolagem e refinanciamento é só troca de títulos. E eu estou te afirmando, e eu fiz um estudo exatamente mostrando isso, e eu posso te passar depois. E o segundo, que você falou de 800 bilhões, eu fiz também um texto que 800 bilhões são das maiores renúncias. Se eu colocar todas as renúncias, nós estamos falando na casa de trilhões. Tá? 800 bilhões, se você pegar no texto que eu escrevi, você vai ver lá que tem as empresas que estão listadas ali, que foram somadas, que dão 800 bilhões. Nós estamos falando aqui da casa de trilhões. Tá? Então, são informações importantes para que a gente possa entender que o projeto financeiro ele é hegemônico, ele suplanta o projeto produtivo desse país. E hoje o Brasil vive, infelizmente, numa economia financiarizada que o grande capital quer só saber de ganhar recursos sem fazer nada. E aí você vê, eu fiz um outro texto sobre a Selic, taxa Selic, que nos últimos períodos agora aumentou em torno de 4,25 pontos percentuais. E no próprio dado do Banco Central tem lá que cada ponto percentual que a dívida aumenta, o estoque da dívida aumenta de 56 bilhões. Então, se aumentou 4,25 pontos percentuais, nós estamos falando aqui de quase 300 bilhões que aumentou só por causa da taxa Selic, porque a taxa Selic tem uma referência de taxa básica de juros. Então, quando tu pega a Selic e deduz da inflação, nós estamos falando aqui de um juro real de quase 10%, né? E não existe no mundo, acho que o Brasil é o segundo maior juro real do mundo, que é os juros, que é o rentismo, né? A especulação ganha dinheiro sem plantar um grão de arroz e sem fazer um palito de fósforo, né? E aí fica muito mais fácil para o grande empresariado e para o grande grupo fazer isso. Bom, pode tirar, fazendo favor, o gráfico, que eu acho que fica bem... Ele ficou bem claro, né, que nós estamos diante de um desmonte do Estado. E aí eu vou caminhando mais um pouquinho para a gente poder ir finalizando, porque eu não quero ficar falando aqui o tempo todo, mas eu estava na emenda 19. E a emenda 19 ela tem um elemento que é nefasto e é importante as pessoas entenderem. Porque a emenda 19 ela diz que
com a alteração do artigo 39, que foi aquela decisão que foi julgamento do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, ela deu uma liminar em 2007 para a continuidade da existência do regime jurídico único e as carreiras no serviço público, porque o artigo 39 da Constituição ele dizia que a administração pública direta e indireta, autarquia e fundações era responsável pela criação do regime jurídico único de carreiras. O Fernando Henrique, quando ele faz a emenda 19, ele altera esse texto. Ele diz que é um conselho de política de remuneração de pessoal e não mais o regime jurídico único. Isso foi contestado pela Carmen Lúcia em 2007, que ela deu uma liminar, não porque teve o entendimento do entendimento do mérito da questão. Ela deu uma liminar porque existia um erro material. A emenda 19 ela é oriunda da PEC 175 de 2005, de 1995, quer dizer, tá? Essa PEC, ela que deu origem à emenda constitucional 1998. E essa PEC, ela trata o artigo 39 como PEC. Por quê? Porque ele era muito controverso, eles separaram todo o bloco da PEC 175 e votaram como PEC. E ela só alcançou 298 votos. E vocês sabem que para alcançar, para ter aprovação de uma PEC, precisa de 308 votos no mínimo, né? E não alcançou. Então, constitucionalmente, ela não foi aprovada. E aí, a Carmen Lúcia dá uma liminar para a continuidade da existência do regime jurídico único pelo erro material, né? Mas o ano passado, não, algum tempo atrás, não o ano passado foi o julgamento, 2024, mas o decano, Gilmar Mendes, ele vai divergir do voto da Carmen Lúcia. E ele diz que não tem erro material. Por quê? O deputado federal, ex-deputado federal Moreira Franco, aqui do Rio, que chamavam de Gato Angorá, de Niterói, né? Ele fez uma manobra e conseguiu, dentro da comissão especial, criar um novo texto, né? E aprovar em 2 turnos. Então, diante dessa manobra que eles fizeram naquele momento, o Gilmar Mendes diz que não teve erro material, porque foi julgado no primeiro e segundo turno na Câmara e no Senado, e ela estaria aprovada. Foi isso que deu aquela votação de 8-3, dizendo que a União, Estado, Município e Distrito Federal não são mais obrigados a contratar pelo regime jurídico único. Podem contratar qualquer tipo de... Mas isso não significa que acabou o regime jurídico único, como algumas pessoas falam. E simplesmente ele disse que o regime jurídico único não, pode ser usado, mas vai depender de cada um. E isso provavelmente vai acontecer o que aconteceu em 74. Um grupo seleto vai continuar sendo admitido pelo regime jurídico único da Lei 8.112 e contratado pelo Estatuto, né? Essa foi a decisão que dá no Supremo Tribunal Federal. Então, aqui há a possibilidade de concretizar o ataque à estabilidade do servidor público. Porque, como eu já falei, dentro da própria Constituição você já tem isso. Tem o artigo 169 da Constituição que diz que quando tiver excesso de gasto com o pessoal ativo, aposentado e pensionista, os entes federativos poderão fazer medidas que demitam servidores comissionados, 25% dessa verba. Se não for suficiente, que não vai ser, demite servidores não estáveis. A emenda 19, ela disse que quem é servidor estável, e eu falei para vocês no início, é aquele servidor que entrou em 5 de outubro de 83, 5 anos antes da Constituição, para frente, até o primeiro concurso no órgão. E também há a possibilidade de demissão de servidores, inclusive concursados, né? E diz lá no artigo 5º do 169, no parágrafo 5º do artigo 169, que servidores públicos concursados poderão ser demitidos e têm indenização. E eu estou falando de Constituição. O que é excesso de gasto? Eu estou falando do excesso de gasto que está limitado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No caso da União, ela pode gastar 50% da receita corrente líquida, mas ela não gasta nem 35%. Ela está abaixo disso. Mas os argumentos que estão sendo colocados na mídia e pelo grupo de trabalho e por alguns mal intencionados é que o Estado é paquiderme, inoperante e ineficiente, né? Significa que o Estado é caro e, por conta é caro, está gastando de muito. Aí tem uns super salários aí que eles querem atacar, que eles querem, dizem que querem atacar, mas que é conversa fiada, porque hoje
o supersalário representa pouco mais de 0,23% do total do servidor do Poder Executivo, né? Ganhando acima de 44 mil, mas tem várias medidas de leis que vão tirar de dentro do chamado penduricário essas verbas que ultrapassam o limite da remuneração do Supremo Tribunal Federal, né? Então, eles não vão atacar, que é o mesmo argumento que foi usado por Collor de Mello. Collor de Mello, presidente do Brasil na década de 90, ele veio com o slogan de o caçador de Marajá. Não caçou Marajá nenhum, mas vários servidores públicos naquela época, Barnabés, foram demitidos. Não esqueçamos disso. Tá? E aqui no caso do sindicato do IBGE, nós conseguimos readmitir mais de 140 trabalhadores que ganharam os seus direitos na justiça, mas foi através da justiça. Bom, para ir finalizando, tem a questão da própria divisão previdenciária. Por que isso aqui é importante? Porque está tendo usado no argumento de que a reforma administrativa ela só vai afetar os novos servidores. Os antigos servidores ficam tranquilos que não vão perder estabilidade e nem vai ter nenhum problema no seu regime próprio de previdência, que é tudo conversa fiada. Porque é o seguinte, nós vamos fazer a divisão agora previdenciária. Como é que nós estamos divididos? Paulo Lindsay é um servidor que foi admitido em 1981, e um servidor estável, excepcional, com paridade e integralidade, porque eu fui admitido antes da emenda 41 de 2003. Quem foi admitido antes da emenda 41 de 2003 é um servidor que tem paridade e integralidade. Quem foi admitido a partir de 2003, da emenda 41 para frente, até 2012, é um servidor que aposenta com as 80 maiores remunerações. E quem foi admitido após 2012, que são servidores limitados na contribuição previdenciária até o teto do INSS solidária, acima disso a contribuição individual. Então, como vocês percebem, nós estamos divididos em quadrados diferentes, né? Então, e com a reforma da Previdência de Bolsonaro, com a emenda 103, a situação piorou, porque agora a aposentadoria ela está subjugada a 100%. Aí as pessoas podem olhar só, pô, 100% é melhor do que 80%, só que 80% era das 80 maiores remunerações, 100% é da sua vida laboral de junho de 1994 ou 98 para cá, 98, se eu não me engano. Tá? Significa que se você for, antes de entrar no serviço público, você for um jovem aprendiz com carteira assinada, essa carteira assinada vai fazer base da sua média aritmética simples. E aí, o que vai acontecer se você ganhar meio salário mínimo? A tendência é que a sua média caia, apesar de ser 100%. Tá? Então, e além disso, tem um outro elemento que é o ataque, porque os servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas que estão no regime próprio de previdência, estão no regime jurídico único da Lei 8.112, eles tendem a achar que quem está como temporário ou como ou um outro tipo de terceirizado, ou qualquer coisa, não tem nenhuma relação com eles. Realmente não tem, por isso que é importante. Vocês vão ver que hoje nós somos, no Serviço Público Federal, de acordo com o Boletim Estatístico Pessoal de maio de 2025, nós temos 1.214.020 servidores. Desse total, aproximadamente 572 mil servidores são ativos. E desse total de ativos, quase 120 mil são FUNPRESP, né? Que começou com 36 mil lá em 2012, e na verdade em 2014, ali aproximadamente, hoje já está em quase 120 mil servidores, quase 20% do total do ativo, né? E o que isso tem a ver com a aposentadoria dos servidores atuais e os futuros servidores que vão regir pelo regime estatutário da Lei 8.112? É que nós, que somos antes do FUNPRESP, temos contribuição previdenciária em cima da nossa remuneração total. E os servidores do FUNPRESP, eles têm contribuição previdenciária solidária até o teto da INSS, 8.814. Se ele ganhar mais do que isso, a contribuição dele é individual. Então, aqui há a quebra da solidariedade previdenciária entre os trabalhadores. E isso vai ter um efeito atuarial, e aí vocês vão lembrar que a emenda 103 da reforma de Bolsonaro, ela faz uma alteração significativa, nefasta, no artigo 149 da Constituição. O que ele faz de nefasto naquele artigo? Ele insere na Constituição 3 novos parágrafos. O 1A, 1B e 1C, no artigo 149.
E aí, nesse 1A, ele pega os aposentados e pensionistas que contribuem previdenciária na sua previdência a partir do teto do INSS, que seria hoje mais do que o 8.814, só quem ganha acima disso tem contribuição previdenciária, esse trabalhador passaria a pagar a partir do primeiro salário mínimo, e não mais do teto do INSS. Tá? E se não for suficiente essa decisão, essa situação, eles podem aumentar a alíquota ordinária, que hoje funciona entre 14% e 22% de forma progressiva. Se não for suficiente para atenuar o ataque, o problema atuarial, eles poderão criar a alíquota extraordinária. Se você tem dúvida, você vai no estado de São Paulo, você vai ver que Dória, quando era governador, ele criou uma alíquota extraordinária com um argumento, com um decreto dizendo que estava com problema atuarial no regime próprio de previdência dos servidores estaduais de São Paulo. E criou uma alíquota extraordinária de mais 8%, além dos 22, de 14% a 22%, mais 8%. E dentro dessa alteração, você tem um cheque em branco na Constituição, que eu gostaria que vocês pensassem. Lá, além da medida de alteração de alíquota extraordinária, nós temos outras medidas. O que são outras medidas? Se você conseguir descobrir o que são outras medidas, e aí vamos lembrar que a emenda 186, a emenda emergencial, que foi aprovada e virou a emenda constitucional 109, ela diz que ela propõe redução de carga horária de servidores com redução salarial. Eu estou falando, tudo que eu falei para vocês até agora aqui não é nada que ainda vai ser aprovado, são todo um arcabouço legal aprovado. E para finalizar, eu vou falar sobre a questão da PEC 32 e do grupo de trabalho. Porque a PEC 32 ela tem uma característica que pode ser aproveitada. Qual é a característica principal da PEC 32? É que ela já passou por todas as comissões, inclusive a comissão especial. Ela está pronta para ir à plenária. Se você criar uma nova PEC hoje, que o grupo de trabalho criasse uma nova PEC, ela teria que tramitar por todas as outras comissões, né, que demoraria mais tempo. Mas se ela aproveitar a tramitação da PEC 32, que está pronta para ir à plenária, com algumas emendas, ela poderá avançar mais rapidamente, né, em cima do desmonte do Estado brasileiro. E a PEC 32 tem alguns elementos, eu fiz um texto falando sobre os 12 motivos que você deveria se preocupar com a PEC 32. Mandei para vocês, aí depois eu vou mandar para o Vinícius e tal, mas mandei para o pessoal da Fazub e tal, botei no Fonacef lá para todo mundo ter essa noção. Mas a primeira dela é possibilitar que trabalhadores temporários possam exercer funções, inclusive na área fim. E aí vocês vão ver que isso aqui tem uma ligação direta com o grupo de trabalho do Zé Trovão, porque hoje a única lei que existe na União que rege o trabalho temporário é a Lei 8745, que é a lei que rege o trabalho temporário no IBGE. Hoje no IBGE nós somos pouco mais de 3.700 trabalhadores, ou 3.600 aproximadamente, no regime jurídico único, e somos mais de 6.000 trabalhadores temporários. Então, nós somos aproximadamente no IBGE 10.000 trabalhadores, só que 60% da nossa força de trabalho é temporária, regido pela Lei 8745. Esse trabalhador tem aditamento mensal, não tem carteira assinada, e o salário dele é o vencimento básico, que agora o sindicato conseguiu avançar, porque era pouco mais do que o salário mínimo do início da carreira do nível intermediário. Né? O que eles querem é que crie uma lei nacional e não uma lei federal, porque hoje não existe uma lei para os municípios do trabalho temporário e poucos estados têm lei temporária. Então, se eu criar uma lei nacional, todos os entes federativos estarão subjugados a essa nova lei, né? E aí, ali, essa lei vai reger todo o trabalho temporário, aumenta até do prazo de contrato, que no caso da Lei 8741 no IBGE é um contrato por até 3 anos, sem direito praticamente trabalhista nenhum. Quando acaba o contrato, ou ele é demitido no meio do contrato, ele praticamente não tem indenização nenhuma e nem tem direito ao seguro-desemprego, porque ele não tem carteira assinada. Tá? Nós estamos falando aqui do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Até agora está na intranet do IBGE e está nas redes aí do IBGE, que o Márcio Postman está fazendo uma proposta, né, solicitando mais de 9.000 cargos temporários para o IBGE, para um processo seletivo. Né? Ou até mesmo não sendo só um processo seletivo, mas processo seletivo até por currículo. Né? E não é só a nível intermediário, nível superior também. Então, isso avança a passos largos. E, além dessa questão do temporário, nós temos aqui no IBGE a criação da Fundação IBGE+,
que é uma coisa que vai, se for aprovada, que nós não conseguimos que ela fosse suspensa, mas ela não está sendo, ela não foi extinta. E aí, agora, o TCU, não sei se vocês sabem, ele virou ICT. ICT por quê? Porque o Decreto 200 de 67, ele possibilita quem é ICT, que é Instituto de Ciência e Tecnologia, possa fazer contratações fora do regime jurídico único e possa captar recursos públicos e privados. Não é à toa que eles querem criar a Fundação IBGE+, né? Nós temos um exemplo bem clássico aqui no Brasil, que é o Instituto Butantan, lá aqui de Pernambuco, que tem como servidores federais estatutários 3.000 trabalhadores e na Fundação Butantan mais de 3.000. Isso pode ser a tônica do serviço público com a reforma administrativa e também para suplantar o arcabouço fiscal. Agora, o TCU acabou de se julgar, fez uma portaria ICT, o TCU e a CGU são ICT. Porque com isso você sai do arcabouço fiscal, porque você pode captar recursos públicos e privados, e você pode admitir servidores em outro regime. Né? Na Fundação IBGE+, o Estatuto diz que pode ter concurso público pela CLT e admissão de temporários. Então, isso tudo faz parte de uma reforma administrativa infraconstitucional. E tem a questão que eu citei, a lei. E a última coisa é a Senhor questão do Paulo, próprio revogado. Oi. só para poder deixar bem claro isso para as pessoas que estão aqui com a gente nessa Assembleia, o grande risco que nós temos, né, desse IBGE+, e do TCU virar um ICT e captar recursos privados, é que pode vir uma instituição privada, colocar ali 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, sei lá quantos milhões, e a partir dali, o que era um instituto sério que dava entregava um resultado que estava de acordo com o interesse público, porque é aquela história, né? Quem paga a banda escolhe a música. Né? Esse ditado ele é muito bom nesse momento para poder deixar bem claro para as pessoas o que a gente está querendo dizer aqui. Quem paga a banda escolhe a música, gente. Se o dinheiro é público, é o público, é o povo, o resultado, né? Quem está ali trabalhando para entregar um resultado, vai entregar um resultado que está de acordo com os interesses do povo. Agora, se quem está pagando a banda não somos mais nós, o IBGE pode entregar um resultado, qualquer outra instituição, TCU e tal, pode entregar um resultado que não é o resultado, que se não for, né, do interesse de quem está pagando, o resultado nem sai, a gente nem fica sabendo. Ou então ele vai ser enviesado para poder atender os interesses de quem está pagando. E aí a gente não tem mais um TCU que é nosso, a gente não tem mais um IBGE que é nosso, o IBGE vai ser terceirizado, o TCU vai ser terceirizado, os donos vão ser outras pessoas e não mais o povo brasileiro. É isso, né? É isso que eu acho que o senhor está querendo deixar claro aqui, não é? Sim, exatamente isso. Inclusive, agora saiu uma notícia, a Suzana Guerra, que foi ex-presidente do IBGE, que é do Banco Mundial, amiga da filha do Paulo Guedes, ela foi eleita para representar o Banco Mundial para a América Latina. E ela tem uma liberação de 14 bilhões para investimento na América Latina. Nós estamos falando de uma pessoa que é bolsonarista, tá? Que é da extrema-direita e que é do projeto liberal. É exatamente isso, né? O serviço público. Por isso que, com essa decisão de criação de fundações e também as OS, como está acontecendo nos hospitais federais, é exatamente por isso que eu coloquei aquele gráfico. Você está capturando o orçamento primário também. Né? Porque o orçamento financeiro, que é o da dívida, já não precisa ter nenhum tipo de disputa, ele já está garantido constitucionalmente. O orçamento primário, você não vai reduzir, se você pegar o orçamento primário, ele não é menor, ali com todas as outras despesas, do que da dívida. Ele está até em trajetória de crescimento, mas o que eles querem é exatamente o Estado subsidiário e não o executor de políticas públicas. Por isso, essas travas, tanto no arcabouço fiscal, como na reforma administrativa, para que eles entreguem. Porque quando eu entrei no IBGE, eu entrei exatamente no Estado loteado. É o estado onde os políticos mandavam, os militares mandavam, nós estávamos na ditadura, famílias tradicionais mandavam no serviço público e nós éramos admitidos pela CLT com um listão de demissão a todo momento. E, para finalizar, vocês estão diante de uma situação que é gravíssima, não no Instituto Federal, na Previdência e outros setores, na carreira de TAI, por exemplo, que o Bolsonaro ele fez um decreto em 2019 que ele extinguiu várias carreiras de vocês.
várias carreiras. Significa que a PEC 32, se ela for aprovada, tem lá um artigo que diz que todas as carreiras consideradas obsoletas e não mais de interesse da administração, elas serão extintas e servidores demitidos. Se eu extinguir carreiras, inclusive várias carreiras técnicas, significa que essa carreira não me interessa mais nem esse servidor. Então, se houver, a partir da reforma administrativa, da PEC 32 ou qualquer outro tipo de ferramenta aí constitucional, a criação de plataforma eletrônica e a introdução da inteligência artificial no serviço público, a própria Estado ela falou que em 10 anos nós perderemos 180.000 servidores. E eu falo para vocês que de 2016 até agora nós já perdemos 50.000 servidores. Tá? Então, significa... E hoje nós temos, na administração pública, 68.000 servidores em abono de permanência. Né? Então, nós estamos em trajetória de queda na quantidade de servidores públicos e estamos na trajetória de queda de despesa com o pessoal. Porque a gente nunca chegou a 5% do PIB e hoje nós estamos aí a 3% do PIB, né? Em trajetória, e o argumento é que nós somos caros e ineficientes, né? Então, nós estamos diante de um processo nefasto que vai colocar... E a última coisa, para lembrar os que estão concursados, os que vão ser concursados no serviço público, que hoje o estado probatório é de 3 anos, né? Depois, no efetivo exercício, você passa a ser um servidor efetivo que eu falei para vocês aqui. A proposta da PEC 32 é que esse estado probatório ele passa a ser de 6 meses, né? Isso significa que você poderá ser demitido a cada 6 meses, se alguém achar que você... E aí, a PEC 32 ela fala de comissões com 3 pessoas que poderão se demitir e outras medidas infraconstitucionais foram colocadas na questão da meta. Ou tu acha que eles colocaram meta à toa? E o governo fala assim, nós vamos bonificar quem fez metas, quem alcançou a meta e quem ultrapassou a meta. Mas ele não fala assim, ó, quem não alcançou a meta pode ser demitido, porque está na instrução normativa dizendo que quem não alcança a meta 2 vezes consecutiva ou 3 vezes alterada poderia ser demitido. Processo administrativo de demissão. Né? Então, o objetivo central da meta, e o trabalhador tem a tendência de pensar assim, eu sou um cara que trabalho, você trabalha hoje, pode ser que com a redução dos serviços públicos, a sua carga de trabalho seja tão exaustiva que você não consiga cumprir aquilo que foi determinado para você. E é o que vai acontecer, as equipes estão cada vez menor, sendo reduzidas, e cada vez mais trabalhadores estão sendo expropriados, expoliados na sua produção. Então, é isso que eu queria colocar para vocês, que nós estamos diante de um arcabouço legal que vai levar a possibilidade de todo esse desmonte do Estado brasileiro, que já leva, né, ao longo do tempo, porque nós estamos falando aqui de um projeto de governos e não do governo, porque nós estamos falando de um projeto que vem há décadas sendo construído. Eu estou falando lá de Getúlio Vargas até agora, porque eu nem citei Getúlio Vargas, mas o DASP, que foi criado para fazer concurso público na administração pública, que criou o primeiro projeto de administração pública, ele é baseado no projeto americano e foi financiado pelo projeto americano. Foi financiado pelas universidades americanas e pelo governo americano. Então, grande parte daquelas pessoas que eram do DASP naquele momento foram para os Estados Unidos para fazer cursos de preparatório para criar o primeiro projeto de gestão administrativa no Serviço Público Federal. Então, nós estamos falando aqui de um projeto que vem desde Getúlio Vargas para cá, sem levar em consideração lá o início da República e também lá o Império, né, que já tinha toda essa característica. Então, é isso que eu queria deixar para vocês e espero... e a última coisa, vocês foram o principal elementos atacados pelo decreto 10.620, porque o decreto 10.620, que é aquele que joga a gestão pública da Previdência no INSS, ela já mandou 9 universidades, né, que são autarquias, para lá. E nós não conseguimos avançar na reunião com o governo do revogaço, que era exatamente o decreto 600, um deles era esse. E a própria Cristina Papa, na reunião, ela perguntou sobre isso e o governo está preparando um decreto sem discutir com as entidades. Tá? Um decreto para substituir o que está colocado no 10.620, sem discutir com a gente, e a gente não sabe o que vem daí. E esse decreto ele não surge do nada, ele é baseado, oriundo
da alteração constitucional da emenda 103 da reforma administrativa de Bolsonaro para a alteração do artigo 40, no parágrafo 22, onde eles extinguem o regime próprio de previdência e abre a possibilidade de migração para o regime geral. Vocês lembram que eu falei isso lá no passado, na Lei 6185, de 74. Então, nós estamos diante de um processo cada vez mais nefasto, mas baseado todo dentro de um arcabouço legal. Estamos juntos e qualquer dúvida, eu estou aqui disposto. Então, Paulo, muito obrigado. A gente já está aqui 11h17, né? A gente está com previsão de encerrar 11h30 para todo mundo ir almoçar. Mas eu queria fazer algumas, né, te trazer algumas questões finais aqui, que foram perguntas que surgiram no chat, surgiram aqui as pessoas me enviando diretamente. A primeira questão a gente vai desenhando, né? A Assembleia ela vai ficando pesada porque vai construindo como se fosse um pesadelo, né? Uma situação onde a gente, né, tá acordando, a gente é um pesadelo que a gente acorda, mas a gente continua no pesadelo. Foi uma frase que um dos nossos colegas escreveu aqui no chat. Então a gente tem, eu acho que seria importante que a gente deixasse, gente, uma mensagem no final aqui, que é a seguinte: quem constrói esse pesadelo somos nós, na hora de botar o dedo na urna e digitar o número do nosso candidato a deputado federal e senador, e a gente ir lá e colocar a gente do centrão. Ah, não, eu sou fisioterapeuta, eu vou votar no fulano de tal, que é fisioterapeuta, eu sou farmacêutico, eu sou advogado, eu sou, né, não estou querendo falar aqui de uma carreira específica, gente, por favor, me entendam bem. Estou querendo dizer que a gente vai lá e vota numa pessoa, no vizinho, no conhecido, no amigo, do primo, e esse cara é dos partidos do Centrão. E aí ele não se elege, mas ele ajunta a formar aquele bolo de votos que entregam, no final das contas, 300 deputados para o Centrão, que vão achacar o governo, que vão chantagear o governo da vez e fazer o que a gente sempre faz, que é esse projeto que vem destruindo, né, o serviço público como a gente conhece, criando esse pesadelo que a gente acorda e ainda está dentro dele. Então, por favor, na hora de votar, gente, vamos lembrar a nossa família, nossos parentes e tal, de todos os riscos que a gente corre de votar em partidos do Centrão, eleger políticos do Centrão e da direita também, né, obviamente, que não tem compromisso com a gente, que estão apoiando a reforma administrativa, né, e estão apoiando a destruição do serviço público. O que eles querem é isso, né? Essa é a mensagem de esperança que eu quero dar para vocês. A gente tem saída disso, a gente tem como acordar desse pesadelo e o acordar parte disso, né? Que boa parte de nós aqui ainda está lá votando nos partidos do Centrão, está votando nos partidos da direita sem perceber o que está acontecendo depois disso aí. Uma outra coisa que eu queria deixar para vocês eu queria trazer as perguntas, né, que foram colocadas aqui para mim, deixar o convite para o Paulo, para a gente, né, a gente ir conversando, viu, Paulo? Para daqui nas próximas paralisações, a gente talvez falar sobre o estudo da dívida e do orçamento que o senhor tem, que eu já fiquei sabendo que o senhor tem, que é muito bem feito. Não deixar né, não deixar passar a oportunidade de falar com as pessoas que essa reforma administrativa ela é uma disputa do orçamento, é aquele gráfico de pizza que a gente tem ali e que tem uma parcela da população que vai avançando, e aquela parte amarela do gráfico de pizza é o tanto que eles já conseguiram avançar para cima do nosso dinheiro, que a gente paga o imposto para ver ele voltando para a gente em forma de educação, saúde, segurança e etc., e esse dinheiro vai sumindo nesse ralo gigante aí do serviço da dívida, né? Eu preciso que você, né, fale aqui como as perguntas que as pessoas me mandaram, Paulo, para poder você responder. As pessoas querem que você explique um pouco mais sobre as propostas de novas contratações e por que ela é um saco sem fundo que pode acabar com os concursos, tá? As pessoas me pediram para que o senhor fale um pouco mais sobre isso, né? Por que essas novas contratações ela é um saco sem fundo que pode acabar com os concursos? E perguntaram também aqui no chat qual foi a arrecadação em 2024, quanto que o governo teve que refinanciar e tal, qual foi o saldo final ali. E por último, se o senhor puder passar uma listinha de todos, porque o senhor listou várias legislações, listou aí o decreto 200 de 67, a lei 5645 de 70, a lei 6185 de 74, a emenda constitucional 19 de 98, e, se não me engano, o decreto, esse aqui eu não sei. Enfim, se o senhor pudesse só citar toda a legislação que o senhor trouxe, né, nessa live, de uma vez só, juntinho ali, para poder depois ficar fácil de a gente
pegar e recapitular toda essa legislação, fazer um estudo mais aprofundado, quem tem interesse, né, de estudar a legislação, ter isso em mãos de forma mais fácil. Essas questões que eu queria trazer para o senhor aí, para a gente fechar. Bom, primeiro eu quero agradecer o espaço, né, de fala aí do Sindifes, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, sobre a questão do saco sem fundo, a questão da contratação. Nada que acontece na política do Brasil é por acaso. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é estratégica, porque se eu agora não sou mais obrigado a fazer contratação, admissão pela Lei 8.112, eu posso fazer admissão pelo regime seletista ou até temporário. Isso significa que as carreiras serão colocadas em extinção, né? Porque se eu fizer agora daqui, o que acontece no IBGE? Como é que eu tenho um grupo que é 3.600, que são no regime jurídico único, que nós temos mais de 6.000 temporários, e são tudo funcionários do IBGE? Qual a relação que elas têm entre si? Nenhuma. E o IBGE agora está propondo no segundo semestre mais 9.500 vagas para processo seletivo. Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, junto com a reforma administrativa, ela é estratégica para a gente voltar ao estado loteado, porque se houver, daqui para frente, novas contratações nos serviços públicos, porque nós estamos vendo o seguinte, o ano passado teve o CNU, né? O ano passado, 6.500 vagas. E eu falei para vocês que nós temos 68 mil servidores em abono de permanência. São servidores prontos para aposentar. Significa que o CNU não representa nem 10% do abono de permanência. Então, a tendência é que esse ano o CNU, que era ano passado foi 6.500, agora é 3 mil e poucas vagas só. A tendência é que cada vez mais, e o próprio governo, a Estado falou que nos próximos 10 anos, 180 mil servidores vagas serão extintas. Então, essa carreira de vocês aí, por exemplo, de TAI, que vocês têm aqueles vários, também da Previdência, da Educação e vários da Saúde, várias carreiras que foram extintas nesse decreto do Bolsonaro, que agora não lembro, mas depois eu mando. Eu vou mandar um texto que eu escrevi sobre essa questão da reforma administrativa, pegando todo esse arcabouço legal de 64. Eu fiz um texto explicando tudo isso de forma detalhada, para que vocês possam repassar para a base de vocês, fica mais fácil para as pessoas entenderem, que está tudo explicado lá. Então, esse decreto, ele abre essa possibilidade de que você não tem essa visão, no caso não o Vinícius, mas os trabalhadores, porque ele continua trabalhando. O meu genro, por exemplo, ele é técnico de nutrição da FRJ. E o cargo dele é um desses que está aí no decreto extinto. Eu perguntei se ele tinha noção do que significava. Significa que ele é o último da geração dele. A extinção, se você olhar na teoria biológica, a extinção de um animal não é que você não vai ver mais o animal na natureza, é que aquele animal não tem mais condições de criar uma nova geração. Ele não tem condições de gerar uma nova geração. Então, o que significa que os técnicos que foram carreiras extintas, ou qualquer outra carreira, elas não mais vão gerar novos concursos, porque elas são extintas. E você vai pegar, que vocês estão falando aqui, que vocês querem na campanha salarial de vocês querem a inclusão de aposentados. Quem são esses aposentados que vocês querem incluir, que não são aceitos? São as pessoas que não foram concursadas à carreira, que o governo não vai aceitar. É uma luta, claro que é uma luta. A gente está aqui para isso, é o nosso papel enquanto sindicato, como trabalhador. Mas dificilmente o governo vai querer inserir esses trabalhadores que saíram da carreira, né, com uma nova carreira que foram criada, nessa nova carreira. Porque o projeto é de destruição de massa. E aí, para finalizar, sobre a questão orçamentária, nós tivemos uma receita de mais de 5 trilhões, nós tivemos superávit. Hoje nós temos, à disposição do governo, em torno de 5 trilhões. O Brasil não é um país quebrado, como as pessoas falam, isso é conversa fiada. Nós temos em operação compromissada mais de 1 trilhão 197 bilhões. 1 trilhão com operação compromissada, que é aquela sobra de caixa que o governo toma dos bancos, que é o teu dinheiro, o meu dinheiro, e dá título da dívida. Nós temos depósito voluntário remunerado em torno de 206 bilhões. Nós temos na conta única do Tesouro mais 1 trilhão e 600. E nós temos na reserva internacional 344 bilhões de dólares, que dá mais ou menos 1 trilhão 800, 1 trilhão 900. Então, só aqui, nós estamos falando de quase 5 trilhões, sem levar em consideração que o ano passado nós tivemos recorde da série histórica de arrecadação de receitas federais. Foi 1 trilhão, foi 2 trilhões e 700.
E agora, pegando o mesmo período do ano passado, comparando com o período de agora, de janeiro a maio, sabe o que aconteceu? O que está acontecendo? Nós temos uma arrecadação recorde, que do ano passado foi recorde, de mais de 102 bilhões em relação ao ano passado, que foi sério da... Então, o problema do Brasil não é de dinheiro. O problema do Brasil é destinação do dinheiro. E a única forma da gente poder fazer que essa destinação seja dividida com a população brasileira é nós irmos para a rua. É o movimento de rua, porque dentro do Congresso nós não vamos conseguir isso, porque lá tem, como foi falado pelo Vinícius, um Congresso formado por maioria de empresários e ricos, que não vão querer dividir o bolo. Então, a única forma de você pegar a 10ª economia do mundo, que hoje tem dinheiro a outra, que eu estou falando para vocês, e são tudo dados oficiais, e nós temos a pior distribuição de renda. Não adianta você ter um PIB crescente, ter inflação controlada, se não tem divisão de renda, porque hoje nós temos no Brasil 103 milhões de pessoas empregadas. Desse período, desse total, todo de 36 milhões são carteira assinada. E dentro dos carteiras assinadas, os chamados intermitentes, que trabalham menos do que necessitam, e mesmo os carteiras assinadas que estão. E nós temos uma outra parte bastante grande de servidores, de trabalhadores que estão trabalhando de forma precária. Sem levar em consideração que, dentro dos dados do IBGE, nós temos a população em idade de trabalho, que é de 15 a 65 anos. Nós estamos falando aqui de aproximadamente mais de 170 milhões de pessoas que não estão no grupo de pessoas empregadas. E quando a gente compara, por exemplo, a questão dos servidores públicos, a quantidade que dizem que nós somos paquiderme, né, o Estado paquiderme, nós somos hoje, em relação à população empregada, em pouco mais de 12%, né? Somando aí, nós estamos falando de 12 milhões aproximadamente de servidores públicos nas 3 esferas de governo. E se você comparar isso com relação ao servidor público federal, nós estamos falando aqui de 1,2%, 1,3% no máximo, em relação, porque nós somos 1 milhão 200 e pouco, nós estamos falando aqui de 103 milhões. Tá? E sem considerar a população brasileira, que alguns estão falando agora que em 70 era pouco mais de 8% da população dos servidores, representava pouco mais de 1% em relação à população economicamente ativa, empregada. Só que a população brasileira cresceu de quanto? De 70 para cá. Então, você precisa ampliação do projeto de políticas públicas. E isso não está acontecendo, porque grande parte do recurso que está entrando no país é para garantir não melhorias na política social, e sim garantir dívida pública, pagamento da dívida. Só que isso não é colocado como debate dentro dos serviços públicos e nem dentro da sociedade brasileira. Então, nós precisamos trazer esse tema e mostrar que o problema do Brasil é a dívida pública. Porque sem debater esse tema, você não avança na universidade, eu não avanço no IBGE, a gente não avança na Fiocruz, em nenhum setor do serviço público, porque eles estão bloqueados, porque a emenda 95 e o teto de gasto, o arcabouço fiscal, ele é colocado como parâmetro principal, pilar principal, a sustentabilidade da dívida pública. E para sustentar a dívida pública, você tem que tirar dinheiro das políticas públicas. Então, o que nós precisamos agora é combater essencialmente o projeto financeiro, né, de financiarização da economia brasileira e colocar que esse país que hoje é dessa economia do mundo, que já foi a 6ª economia do mundo, essa renda que tem no país, ela seja dividida melhor, mais igualitariamente pela população brasileira. Então, é isso, né? Eu coloquei para vocês e eu vou passar esses vários artigos que eu escrevi aí, que aí o Vinícius pode passar para o grupo de vocês aí, para que vocês possam ter uma melhor visão do que está sendo colocado. Porque eu tenho falado em todos os momentos, não adianta discutir o Estado brasileiro a partir do que está acontecendo agora. Nós precisamos discutir historicamente. Vocês vão ver que, quando eu falei aqui, eu trouxe vários elementos que são elementos estruturantes da política de reforma administrativa e da política de reforma previdenciária e da política trabalhista. Tá? Então, não dá para você fazer discussões atuais sem levar em consideração que nós estamos diante de um projeto neoliberal fascista que está hoje como hegemônico no mundo, porque desde 70 para cá o capital financeiro ele passou a ser hegemônico. Eu agradeço a vocês, espero ter contribuído e me coloco à disposição para futuros debates, se for necessário. Ok. Paulo, eu te agradeço.
gente, vamos encerrar então aqui a assembleia e só lembrando a todos aí que a lista de presença ela fica aberta, né, até 1 hora depois para quem estava participando da assembleia poder assinar e registrar sua participação aí, que é muito importante, né? Vai estar E no a gente vai site do Sindipes. estar no site do Sindifes, isso. Ok? Muito obrigado então para todo mundo. E acho que já está na hora da gente encerrar, né? 11h32. Bom almoço para todo mundo aí.